giroscópio. Tanto é que, por exemplo, eles usam a base, o giroscópio é a base do piloto automático dos aviões para poder pilotar sem todo mundo tem uma visibilidade muito boa. Agora, então, mas a gente vai atrapalhar os meninos aí, porque eles não vão Pode continuar do seu jeito. Pode continuar do seu jeito. Você é tranquilo. Aqui é uma foto. Tá, o giroscópio humano é só uma propriedade que, na verdade, é uma pessoa. Então, essa ideia do movimento inerte e tal, quando eles vão treinar os astronautas para ver se eles resistirem ao giroscópio humano, eles podem ir ao ar. Então, eu vi como o Bruno já falou, que na gravidade ele pode ser relativo absoluto, absoluto ele vai medir exatamente a gravidade desse ponto. E relativo ele vai medir uma diferença de gravidade. Então, vai ter que ter um comparativo e a base desse comparativo é dado por um zero absoluto. Tá, a pena a mira, como a Sandra já falou também, precisa de distância vertical. Geralmente, do ponto da ponta horizontal, que vai ser gerado no nível, que depois eu vou mostrando. Tem um nível de size, ela é um código de barra, eu não consegui a imagem, mas dá para ter uma ideia que daí a mira e o nível se entendem. O nível, a função, ele vai gerar um plano horizontal, que vai ser horizontal com a mira, vai ter uma determinada altura e baseado na diferença de altura vai ser calculado em cima do terreno. Ele não pode fazer assim. Ele não tem mobilidade vertical, você tem que gerar um plano horizontal. Interessante, eu creio que seja mais interessante deles, é um instrumento bastante, não muito necessário porque hoje ele já está bem desenvolvido, mas ele é bem, inicialmente ele foi criado para poder, originalmente, medir o ângulo entre o axo e o horizonte e para ajudar na navegação marítima. Mas ele pode medir ângulo entre dois objetos. Consiste num setor circular, pode ser de ferro, geralmente, aliás, material metálico, geralmente latão, e aí tem uma unidade. E aí, isso daqui vai tirar um torno desse setor circular, que funciona também como um mínimo gravado. E 0 a 120, aliás, ele tem 120 graus, mas não é interessante, porque eles convencionam uma coisa que, na verdade, a graduação dele é como se fosse de 0 a 60 graus. Tem uma história inicialmente mais associada, por isso que ele se chama interessante. Então, a gente pode levar, tem uma setor circular, tem um mínimo graduado. E, através da idade, você vai encontrar a diferença angular entre os dois pontos. Ele tem como funciona embaixo, ele funciona como um espelho, um sistema de reflexão, como um espelho móvel, mais ou menos, vai focar no horizonte, vai focar pontos, e como um processo que eu acho que mais velocidade no horizonte. Então, tudo isso a gente vai em tópico 1, tanto em tópico da medida de ângulos, então, que horizontais e verticais, mas ao menos um telescópio que pode mexer assim e mexer assim. Então, o prumo, né? É um pezinho num cordel, num pedaço de fio. A vantagem dele é, por exemplo, o fio é curto, ele vai ter a parte pontiaguda, então um movimento preciso de fincar uma coisa ali, uma baliza. E só que o problema é que quando já tiver muito vento, se a pessoa escrever um pouquinho, já não vai funcionar muito bem. Tá, agora de correção. Na verdade, a gente tinha encontrado algo que serve para transformar medidas geodésicas em medidas topográficas, ou a diferença entre elas é exatamente tal coeficiente, ou é um tal. A gente encontrou uma coisa um pouco mais complexa, com vezes isso, com x, sim, formulares, e aí, só para transformar, por exemplo, do sistema geodésico brasileiro, porque vários ajustes até realmente escolher um padrão. E tem um ajuste importante, mas não vem aquele tipo de curiosidade, que eles adotam um determinado método de educação, adotam um determinado edições, só para ter uma base para os cálculos matemáticos
as mesmas topografias são mundiais quando os dados são muito grandes. Porque a superfície real, na verdade, é uma superfície não plana, é uma superfície curva, é o geóide. Então, ele não vai ser obtido diretamente pelo equipamento de topografia. E essa diferença entre a superfície a nível real, que é curva, e a superfície a nível aparente, que é plana, gera o saldo termodinâmico, que a gente aprendeu, que é diminuído pelo efeito da refração atmosférica, que os raios láser fazem com que a visão não seja totalmente no plano, seja uma visão que tem um desvio parabólico para baixo, por isso que o termodinâmico é diminuído por um fator que a gente aprendeu e chega assim nesse quarto. Então, simplificando as coisas, o que vai acontecer? Já que na plano do percurso, se a gente considerar aquele raio de terra, a gente vai ver que para 120 metros de comprimento do L, vai ter uma reserva de 9 milímetros. Se a gente anotar que 1 milímetro é o permissível para o erro, então, digamos assim, a gente vai estipular um padrão que não pode ser feito de dados maiores que 120 metros. Só que, na verdade, uma dados nem tem como profundidade da maior que 100 ou de 120 metros, porque, pelo menos, a gente vai falar que o seu ponto de visão vai acabar atingindo o solo antes, ou não vai